Bom dia, bom dia. Aqui eu de novo para dizer uma coisa para vocês. Deus me pede para falar que certamente você entenderá um dia que muitas coisas que acontecem na sua vida ou que Deus permite que certas coisas elas aconteçam. Nem tudo a gente tem o costume de dizer, isso é culpa do diabo, isso é culpa do inferno, por que que o diabo se levantou contra a minha vida. Para de se culpar. Muitas vezes Deus te permite, por exemplo, passar por certas coisas para que a gente tenha o entendimento que Ele está à frente de todas as coisas e que tu não vais entender algumas atitudes que Deus permite que tu passes ou que Ele mesmo te coloca nesses desertos ou nessa situação. Ele, às vezes, ele faz isso para forjar o teu caráter, para te preparar. A palavra fala que ele é um oleiro, né? Que ele pega um vaso e ele faz esse vaso, ele restitui esse vaso, ele faz exatamente para te testar. Porque às vezes ele tem um projeto tão grande na tua vida que tu não tens noção de nem como amparar ou guardar isso para si. Para que depois tu venhas ajudar outras pessoas ou servir ao reino. E ele sabe o que vai roubar dele, o teu coração, porque Deus conhece o teu coração. Então, muitos desertos, muitos gigantes, muitas estações, durante o processo, a gente culpa o diabo. Não. Deus, ele permite para que tu te tornes dependente dele, para que tu te tornes fiel a ele. Porque sem a dependência dele, nós somos falhos, nós somos tendenciosos a achar que nós damos conta de fazer. Tipo, como se Deus começasse um projeto e disse, não, eu dou conta de terminar. Não, sempre que Deus te dá um propósito, Ele vai te dar um processo e Ele vai te fazer de uma forma que tu dependas dele o tempo todo nesse percurso. Ele vai sempre estar à frente para criar uma dependência. Ele sabe o que Ele faz. E para que tu não corrompas o teu coração. Porque nós somos seres ordinários, nós somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus, mas nós vivemos na carne. Então Deus, quando Ele faz isso, Ele vai te preparando para que quando tu te torne príncipes do reino, nada lá em cima, nos palácios, te corrompa, te tire dele e não glorifique o nome dele, porque tudo é para a honra e glória de Deus. Então é assim que Deus trabalha, é assim que Ele faz, é assim que Ele conduz a nossa vida. Então muitas pessoas confundem, diz que a culpa é do inferno, que a culpa é do diabo. Não. Muitas vezes Deus ele age por situações até bem simples, mas que na nossa mente são complexas, são confusas. A gente acha que ele nos abandonou, que Ele não nos proporciona um dia maravilhoso. Muitas vezes nós não somos gratos. Eu quero só dizer uma coisa para vocês e para lembrar. O processo já faz parte do propósito. O processo já faz parte do propósito. E muitas vezes é no processo que Deus te separa. Primeiro Ele vai te separar, depois Ele vai te forjar. Davi, quando derruba o gigante, poucas pessoas sabem, ou talvez alguém já saiba dessa história, ele já tinha no secreto derrubado leões e ursos. E ele era pastor de ovelhas, temente a Deus, fiel a Deus. Ele era um menino e de menor estatura. Então Deus, quando prepara os seus, Ele prepara no secreto, Ele foge, Ele separa, Ele sabe o que Ele faz um treinamento, Ele testa a tua idoneidade, Ele testa o teu caráter, Ele testa a tua fidelidade a Ele, e não a mais ninguém. E é assim
que Ele vai te preparando para servir ao reino e para a honra e glória dele. E para testificar, para tu testemunhares as tuas cicatrizes ao longo desse percurso, ao longo desse processo. É assim que Deus faz, porque Ele é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas. E a maioria dos heróis da fé foi assim. Até o último milagre de Jesus Cristo, que foi um dos mais fortes, que foi para que as pessoas vissem, creem nele, e que ficasse registrado, foi Lázaro, que era o seu melhor amigo, mas eu não vou entrar em detalhes hoje com relação ao milagre de Lázaro, que já estava há 4 dias morto, já fedia, seus tímpanos já não funcionavam para ouvir, nem o sai, Lázaro. Lázaro, saia daí. Mas isso é uma próxima live, para mostrar o quanto que Deus ele é maravilhoso. Então, parem de se culpar, parem de culpar sempre o diabo ou o que seja. Prestem atenção, Deus ele trabalha, prestem atenção aos comandos, prestem atenção aos sinais, prestem atenção no seu dia a dia. Deus ele fala contigo por pessoas, por situações. Os profetas ouviam assim, ele usava criança, usava idosos, usava sinais, usava às vezes da própria presença, usava como uma nuvem, como fogo. Ele fala e vai te direcionando para o teu caminho, mas o que ele não pode é pular etapas, ele não pode quebrar barreiras, quebrar forjamentos, quebrar desertos, porque é no deserto que tu vais descobrir quem tu és, quem é Deus e quem são os teus amigos. É no deserto que tu vais perceber o quanto que ele significa na tua vida e na vida da tua família, o quanto que ele restaura o todo, para te entregar a sabedoria, para tu verbalizar o verbo vivo, porque Deus é o verbo vivo. É a palavra. Desde a criação ele estava lá. Deus, quando criou o mundo, ele já criou a redenção, porque ele já sabia que nós iríamos errar. Já estava pronto. Então o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que consome uma coisa importante que nós não temos como recuperar, que é o nosso tempo. 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, sobram 8 horas para quem tem filhos, para quem tem que treinar o seu corpo, para quem tem que orar, para quem não sobra quase nada. Fora o celular. Vamos prestar atenção no tempo e prestar atenção que muitas coisas que Deus faz é para o nosso bem, é para nos preparar para algo, mas nós temos que acessar, nós temos que procurar, nós temos que ler a palavra, nós temos que nos identificar, nós temos que nos relacionar, nós temos que nos preocupar com o outro, porque na ceia, na última ceia, Jesus mostra tanta coisa. Jesus pega e lava os pés de Pedro. Pedro diz, Senhor, não sou digno que lave os meus pés, pois Jesus fala, se não deixares que eu faça, não terás parte comigo. Jesus mostra ali que o maior é o que serve. Ele era o mestre, é o Messias, é o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos deixou o Espírito Santo como um órgão regulador, como algo regulador na nossa mente. Na nossa vida é mais fácil viver pela graça, porque o Espírito Santo nos educa, nos mostra o que é certo e o que é errado. Antes nós não tínhamos o Espírito Santo no Velho Testamento. Por isso que muitos se corrompiam com outros deuses. Hoje a gente sabe que o que é que o Espírito Santo faz. Ele é o nosso contrapeso. Então, vamos nos preocupar. Vamos ver o que Deus tem para nós e não se detém apenas, o diabo fez isso, a culpa é do diabo. Às vezes Deus está te forjando, está te preparando para algo e a gente nem percebe. Amém. Gravem isso. É de coração. Leiam a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais envergadura e estatura ela vai dar para tu falares. Não é preciso fazer um curso para pastorear, para falar para multidões, para as pessoas. Deus te usa, Ele sabe o momento. Todos nós temos os seus talentos. A igreja é um corpo. Amém? Até a próxima
Deus quiser.